Eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar muito. Então já deixa o teu joinha aí, porque hoje vai ser muito bom. Eu vou lhe responder a sua dúvida talvez mais cruel. Como confessar os pecados contra a castidade? O maior problema de confessar esses pecados é a vergonha. Eu já falei sobre isso num outro vídeo que eu vou deixar o card aqui. A primeira solução, o primeiro paliativo que pode nos ajudar a vencer a vergonha é algo que não depende de nós. É voltar a usar os confessionários tradicionais que foram criados justamente para ajudar o fiel nessa dificuldade que é a vergonha. Mas como a maioria dos padres não usa, alguns confessionários já estão aposentados ou muitas igrejas não têm mais confessionário, a conversa é tete a tete, né? A confissão é na frente do padre, né? Então, como é que você pode fazer? Eu vou lhe dar algumas dicas, algumas sugestões. A primeira coisa é você usar alguns termos mais suaves. Por exemplo, em vez de você dizer, pratiquei a masturbação, fica meio pesado, né? Então você pode falar assim, padre, cometi um ato impuro sozinho. Bem mais fácil, né? Pequei contra a castidade sozinho. Então o padre já vai entender, a sua confissão é lícita, é íntegra, não precisa cair, só uma questão de terminologia. Se foi algo mais pesado, a fornicação, então é claro que você não pode esconder. Você pode dizer, pequei contra a castidade com a minha namorada, com outra pessoa. Não precisa descer em muitos detalhes, mas é preciso que o padre saiba que foi um caso de relação sexual com outra pessoa. Então você pode dizer, pequei contra a castidade com outra pessoa. Se o padre quiser maior integridade, ele vai fazer alguma pergunta a esse respeito. Por exemplo, foram só toques ou foi uma relação? Aí você responde, foi uma relação. Se você pecou contra a castidade com sua namorada, com seu namorado, com namoros um pouco mais avançados, né? Digamos assim, com toques, né? Com beijos impuros. Então você pode dizer, tive um namoro mais avançado com a minha namorada, ultrapassei alguns limites da castidade. Você pode dizer, eu me excedi nas carícias com a minha namorada, com o meu namorado, né? Me excitei no namoro, coisas que são pecados graves, se são voluntários, obviamente, né? Pensamentos impuros. Então, como confessar um pensamento impuro? Padre, eu tive um pensamento impuro e eu aceitei, eu não rejeitei, eu me detive voluntariamente em pensamentos impuros. Então não precisa descer em detalhes, dizer quais foram estes pensamentos, né? Eu pensei nisso, vi tal coisa, imaginei tal e tal coisa. Olha, não precisa fazer isso, nem é bom que você faça isso, porque você vai estar recordando, vai estar pensando de novo, né? E, enfim, é totalmente desnecessário você descer em detalhes. Para ser íntegro, basta você dizer que teve pensamentos impuros. Uma coisa um pouco mais complicada seria os atos homossexuais. Tive uma relação homossexual, fica mais complicado, né? Então você pode usar a mesma coisa, os mesmos termos que você usaria se fosse uma relação heterossexual. Porém, vai ter que dizer que foi com uma pessoa do mesmo sexo. Por exemplo, cometi um ato impuro com uma outra pessoa do mesmo sexo. Fiz pecado contra a castidade com uma outra pessoa, contra a natureza. Então já ficou claro que não era uma pessoa do sexo oposto. É claro que você deve tender a ser cada vez mais claro com o seu confessor, para que ele lhe conheça, né? Então cada vez mais aberto. Estas dicas que eu estou dando são para as pessoas que estão começando, né? Que têm muita dificuldade para não perder a integridade da confissão. Uma outra dica um pouco engraçada, mas que também vale, é você pegar
o seu exame de consciência, o seu caderno, o seu papelzinho com o exame de consciência e você fazer a seguinte coisa. Você pega o caderninho e faz assim. Padre, eu pequei contra a castidade, tive problemas com homossexualismo, também tive problemas com outras pessoas, cometi atos impuros sozinho, cometi atos impuros com minha namorada, caí em pecado contra a castidade com os animais, e estou muito arrependido, peço perdão a Deus pelos pecados esquecidos. Estou mais ou menos brincando, falando sério. Claro que você vai ter que falar tudo, mas você pode falar tudo bem rapidinho, entendeu? Contanto que você fale tudo, que o padre escute o que você está falando, né? Não tem nenhum problema com relação a isso, né? Não precisa, digamos, falar de forma que o padre não entenda, né? Você pode pegar a lista e ler de forma assim, corrida, sem explicação. Às vezes o que incomoda é você ficar contando história, explicando, né? Dando voltinhas. Aí realmente vai ficando cada vez mais constrangedor. Pegue a lista e leia. Fiz isso, isso, isso. Lembrando que para os pecados graves, e os pecados contra a castidade são matéria grave, você deve dizer o número, às vezes aproximado. Então, às vezes uma pessoa entrou em crise, né, foi perguntar para mim, mas padre, eu não faço a mínima ideia de quantas vezes eu já fiz isso, né? Então, você diga, muitas vezes, eu perdi as contas das vezes, eu não faço ideia, desde tantos anos, desde os meus 13 até os meus 15 anos que eu faço isso, não faço ideia, né? Enfim, ou você pode fazer uma média, talvez seja um pouco engraçado, mas você pode fazer uma média, eu acho que eu cometi esse pecado umas 3.000 vezes, desde a última confissão para cá. Tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado. Coloque alguma dica aí para outras pessoas, se outras pessoas tiverem também dicas que a gente possa se ajudar ou alguma pergunta. Não se esqueça de dar a sua curtida e compartilhar, porque isso pode ser muito útil para outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos lá, vamos gravar, vai. Louvado seja